Boa tarde, seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, 20 de outubro, e essas são as principais notícias desta edição. Audição musical no Castelinho encerra a exposição de Iquibanas com chave de ouro. Cantor Paulinho traz inovação nos palcos de União da Vitória. Palestra sobre tortura medieval surpreende público. O evento Feijoada do Magrão comemorou os 25 anos do jornalismo de Marcelo Storck. Essas e outras informações agora no Milênio Notícias. Olá, boa tarde. Acompanhe agora as principais notícias pelo Brasil. Começou na madrugada de sábado o horário brasileiro de verão. Moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país tiveram que adiantar os relógios em 1 hora. Ao todo, são 10 estados e o Distrito Federal que participam da mudança. Este ano, o horário de verão terá uma semana a mais e termina dia 22 de fevereiro, no fim de semana após o feriado prolongado de Carnaval, completando 126 dias. O objetivo é reduzir em 4,5% o consumo de energia nos horários de pico, entre as 6 da tarde e as 9 horas da noite. O Ministério das Minas e Energia prevê que a economia de dinheiro será menor do que no ano passado. Em 2013, foi de 405 milhões de reais. E a expectativa é que, em 2014, não chegue aos 278 milhões, já que a falta de chuvas dos últimos meses comprometeu a geração de eletricidade. Ainda assim, o Ministério afirma que a medida vale a pena para diminuir a sobrecarga das linhas de tensão e dos transformadores. Há também a expectativa de reduzir em 0,4% o consumo de água nos reservatórios dos estados do Sudeste e do Centro-Oeste. O horário divide opiniões. Há quem goste de chegar em casa com o dia ainda claro, mas tem também quem reclame de ter que acordar mais cedo. Agora as notícias internacionais. A avalanche no Nepal já deixou ao menos 28 mortos. 12 helicópteros sobrevoam o local do deslizamento em busca de mais sobreviventes. Pelo menos 80 pessoas ainda estão desaparecidas. Entre as vítimas estão europeus e asiáticos. A avalanche pode ter sido provocada pela passagem de um tufão na região. Todos os anos, milhares de turistas visitam o Himalaia no mês de outubro para escalar os picos que estão entre os maiores do mundo. Em Hong Kong, estudantes pró-democracia tentaram ocupar uma região de protesto que já tinha sido liberada pela polícia. A tropa de choque reagiu e houve confronto. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas. 26 foram presas. Os manifestantes protestam contra a interferência política da China. Um dia depois do anúncio de trégua entre o governo e os extremistas do Boko Haram, novos confrontos foram registrados em 2 vilarejos no norte da Nigéria. Autoridades informaram que vão se encontrar com líderes do grupo radical islâmico na segunda-feira para discutir um cessar-fogo definitivo. Com o acordo, Boko Haram prometeu libertar as 219 meninas sequestradas há 6 meses. Depois de sinalizar a favor de mais tolerância aos homossexuais, o Vaticano recua e apresenta relatório final sem definição sobre gays. O documento é resultado de 2 semanas do Sínodo dos Bispos, um encontro que reuniu 183 religiosos do mundo inteiro sob o comando do Papa Francisco no Vaticano. A ideia de abrir a Igreja Católica aos divorciados e homossexuais não conseguiu aprovação de 2/3 dos religiosos. O texto vai servir de base para o próximo encontro católico, programado para outubro do ano que vem. Depois da chuva torrencial de ontem, a segunda-feira começou com temperaturas amenas. Conforme informações do Climatempo, há possibilidades de chuva para hoje, com máxima prevista de 24 graus. De acordo com o Climatempo, a temperatura máxima prevista será de 22 e a mínima atinge os 13 graus. Para terça-feira, de acordo com o Climatempo, a temperatura máxima prevista será de 19 e a mínima atinge os 9 graus. Para quarta-feira, de acordo com o Climatempo, a temperatura máxima prevista será de 19 e a mínima atinge os 7 graus. Veja as vagas de emprego em União da Vitória disponibilizadas pela Agência do Trabalhador. Acompanhe a lista completa de vagas disponíveis na Agência do Trabalhador de União da Vitória.
ajudante de serralheiro, armador de ferros, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, balconista, balconista de crediário, chapeador de automóveis, chapista de veículos, empregado doméstico nos serviços gerais, encarregado de função de controle de produção, farmacêutico, funileiro soldador, operador de caixa, operador de caldeira, operador de máquinas fixas, operador de pá carregadeira, pedreiro, pintor de automóveis, repositor de mercadorias, vendedor interno. A Agência do Trabalhador de União da Vitória fica na Avenida Manuel Ribas, número 1031. Telefone para o contato é o 42 35 21 5200. Na noite desta sexta-feira, 17 de outubro, a Casa Cultural Aníbal Cury, o Castelinho, encerrou a exposição de iquibanas com música e poesia. A exposição de iquibanas do Castelinho encerrou com chave de ouro na noite de sexta-feira, 17. A audição de música ficou por conta de talentos vocais e instrumentais de músicos já conhecidos e reconhecidos pelo público. Eu vou tocar duas canções, Aquarela, do Toquinho, e também Romance Anônimo, que é uma música que tem esse nome porque não sabe bem ao certo quem compôs, né? Então é Romance Anônimo o nome. Você vai fazer o solo no violão, é isso? Isso, essa Romance Anônimo é violão clássico, e aí a Aquarela do Toquinho é violão e voz, no caso, né? Eu vou tocar e cantar, né? A exposição deu a oportunidade ao público de conhecer esta arte milenar, que agrega energias positivas, transformando os ambientes. Por isso que a gente sempre diz assim, que a ikebana é uma arte, não é só um arranjo floral. É uma arte que você compõe como se estivesse pintando um quadro. Você tem que analisar bem o ângulo, onde você vai colocar, como que vai ficar melhor, se vai, né, aparecer bem a face, né, da flor ou da folha. E para isso aí transmitir a beleza, a harmonia, a técnica e principalmente o sentimento da pessoa que faz. A gente tem que usar muito o amor, a gratidão pela natureza. Eu estive 2 vezes essa semana para trocar, porque algumas flores eram muito sensíveis, então elas sofreram mais. Aí hoje de manhã ainda eu estive aqui e troquei algumas com as estrelícias, né? Troquei algumas flores e também refiz novos arranjos, né? Porque senão elas iam estar muito sofridas hoje. A exposição foi uma forma dedicada e singela de homenagear os professores pelo seu dia, comemorado em 15 de outubro, uma profissão que hoje sofre por problemas de baixa valorização em todos os aspectos. Como o professor fica esquecido depois que se aposenta, Budal? Porque a vida dele é sempre a família e a escola. Os alunos são os filhos dele. E quando ele se aposenta, é muito comum que, se ele não tiver uma atividade fora, ele acaba sendo esquecido pelos demais. Se apresentaram no Castelinho Margaret Ribas, Regis Lemos, Bruna Stelmach, Rafael Fischer, Marcos Pazini e Halim Jaime. Depois do intervalo, palestra internacional surpreende espectadores. Acompanhe como foi a apresentação do músico Paulinho Schoffen no Cine Teatro Luz. Não é de hoje que o estado do Paraná revela talentos artísticos. Prova disso é o músico Paulinho Schoffen, vindo de Maringá, e que abrilhantou os palcos de União da Vitória com um repertório diferenciado e muita simpatia. São composições minhas, a maioria, né? São músicas de 2009, mais ou menos 2006, 2009. Né? E é um show só com composições próprias. O CD Traço Básico traz em seu repertório letras que nos fazem refletir, como explica o músico à reportagem da TV Millennium. E tem a intenção dessa autoinvestigação, né? Esse traço básico de cada um, né? Que às vezes as pessoas não param para se olhar, para se entender, e as músicas falam sobre isso. Por isso ele tem esse nome aqui e as canções falam sobre isso. Acompanhe agora um trecho do show. Para
para aqueles que apreciam uma boa música, o CD do Paulinho está disponível para venda através do endereço facebook.com/paulinhoschoffen ou pelo telefone 44 91 27 4646. E no Cine Ópera em Porto União foi palco de uma brilhante palestra ministrada pelo Dr. Franco Gentili. Veja como foi. Há alguns dias, os moradores de Porto União e União da Vitória podem acompanhar uma mostra um tanto quanto perturbadora. Trata-se de instrumentos de tortura utilizados no período medieval, trazidos de castelos e calabouços italianos. Então, nós somos parceiros da Fundação Municipal de Cultura de União da Vitória, dentre outras instituições, para viabilizar a vinda dessa mostra de instrumentos de tortura medievais, né? São instrumentos que vieram da Itália, são instrumentos que foram utilizados para tortura efetivamente, já estão no térreo da Estação União, né, da estação ferroviária, um espaço da Fundação de Cultura, e é extremamente interessante. A gente convida a população que visite, é uma mostra importantíssima, é a nossa história, né, é a história da humanidade que passou por ali, né, e nós estamos tendo essa oportunidade. E nesse sentido, a UNC fez questão de ser parceira para que a gente pudesse viabilizar essa vinda desses equipamentos aqui para a região. Porque muita coisa a gente já viu, né? A gente já viu em livros e tudo, mas nunca esperava ver os aparelhos, né? Essa exposição veio ilustrar muito bem, né? O que foi, já o que os povos sofreram. A mostra impressiona a todos que a visitam e é possível sentir o sofrimento impregnado em cada peça. É impossível não se deixar impressionar e pensar que aquilo tudo é real e não apenas ilustrações nos livros de história. É muito importante que as pessoas conheçam esses instrumentos de tortura. Por quê? Porque esta era a lei medieval. Essa era a lei processual na Idade Média. E quando você é submetido a um instrumento de tortura daquela natureza, você confessa qualquer coisa, né? Essa era a lei, essa era a regra, né? Os torturadores, eles usavam isso, os inquisitores também. Então nós evoluímos bastante, né? E é importante a gente ter em mente como era e aonde nós chegamos. Claro que tem muita coisa errada, tem, né? Basta ver os índices de violência que estão crescendo. Mas o caminho é uma legislação consciente, né? Porque de nada adianta nós termos uma legislação vingativa, né? Depois que um membro da minha família, né, já sofreu uma violência, né, não tem lei nenhuma que repare. O que nós precisamos é evitar que essa violência seja cometida, né? Mas a vingança por si só, ela não traz a compensação do dano que a nossa família sofreu, que a gente sofreu, enfim. Então essa exposição ela é muito importante para a gente ter esse tipo de visão também, o quanto nós evoluímos em termos de ser humano, né? Leva a história ao público, um pouco mais de, logicamente de curiosidade, mas é uma reflexão do ser humano. O quanto o ser humano foi cruel, o quanto a gente já melhorou e o quanto a gente tem que melhorar ainda. A palestra apresentada pelo Dr. Franco Gentili na noite de sexta-feira no Cine Ópera em Porto União possibilitou aos espectadores visualizar ainda mais as barbáries cometidas num tempo remoto. Uma das peças mais impressionantes é a cadeira de Inquisição, que é composta por 1.616 pontas de madeira e 23 de ferro. Que quando penetrava na pele, se a vítima é torturada não vinha tirado da cadeia antes de meia hora, ele também se retirava com vida depois e morria porque não conseguia cicatrizar o corpo. A exposição aguça a curiosidade mundialmente. O Dr. Franco falou com exclusividade à TV Milênio sobre a receptividade da mostra em Roma. E fizemos uma exposição no mesmo período em um palácio perto do eravamo noi, tem uma exposição de Van Gogh. A fila que vinha a visitar a nossa exposição era mais longa do que a de Van Gogh.
Então, achamos interessante, o público está gostando. É um começar a girar toda a Europa. Fatto exposição na França, Alemanha, toda a Europa em prática. A Mostra Internacional de Instrumentos Medievais ficará em União da Vitória até o dia 2 de novembro. O valor do ingresso é de R$ 3,00 a meia entrada e R$ 6,00 a entrada inteira. E depois do intervalo acompanhe o quadro Fim de Papo com Ayrton Maltal. Acompanhe agora como foi o evento que comemorou os 25 anos de jornalismo de Marcelo Storck. A feijoada do Magrão, realizada no sábado no Clube Náutico Obi, marcou os 25 anos de jornalismo de Marcelo Storck. O evento teve música ao vivo da banda Coroné Bento e o lançamento do livro do jornalista Minha Caixa Preta. Então é um livro engraçado e que traz sim um pouquinho, acredito, que foram tantas coisas e eu acredito que o livro traz um pouco do meu jornalismo. O jornalismo de Storck é admirado por muitos que o acompanham nesses 25 anos de carreira. O Marcelo Storck é uma pessoa que tem uma credibilidade muito grande junto à população. Eu percebo, ele é um formador de opinião através dos seus programas. Então é importante pessoas desse naipe, dessa natureza, que possam cada vez prosperar mais, né? Porque nós somos carentes de pessoas corretas, idôneas, de pessoas que possam informar a população, tá? Constantemente, né, trazendo bons debates, bons assuntos. Com isso a sociedade amadurece e avança, né? Há um avanço de conhecimento, né? Eu sempre digo que há um conhecimento técnico, há um conhecimento popular e é preciso que tenha pessoas no meio que faz com que o conhecimento de um, o conhecimento do outro, gere um novo conhecimento para todos e assim a sociedade avança caminhando. O evento reuniu amigos e autoridades que se deliciaram com o prato principal do dia, a feijoada. Parabéns ao nosso colega Marcelo Storck pela brilhante carreira conquistada com muito esforço e dedicação. Na feijoada ocorreu também o lançamento do livro Minha Caixa Preta, escrito por Marcelo Storck, que narra os momentos jornalísticos não publicados. E acompanha agora o quadro Fim de Papo com Ayrton Maltauro e eu volto em seguida. Então, uma boa tarde para você nesta segunda-feira, início de semana, com temperatura altos e baixos, chuvas, ventos, trovoadas, frio e calor ao mesmo tempo. Vamos ter uma boa semana? Esperamos que sim. Já entramos na reta final da campanha do segundo turno para a eleição presidencial. E mais uma vez, outro debate televisivo, ontem à noite, numa rede nacional de televisão. Eu lhes confesso, eu não consigo mais perseguir, digamos assim, aguentar os dois candidatos com aquela lenga-lenga. Um debate poderia ser programado com todas as emissoras, num pool de emissoras, numa grande cadeia nacional, na minha opinião, um único debate programado com regras claras e definidas para apresentação de propostas e nós não teríamos essa lenga-lenga repetitiva que está acontecendo a cada debate, em cada rede de televisão. Em todas. Não muda nada. E parece que teremos essa semana mais um debate. Os candidatos perdem a oportunidade, os partidos perdem a oportunidade de mostrar ao eleitor brasileiro por que querem ser presidente da República. Propostas. Temos visto uma sucessão infindável de ataques e defesas, algumas verdades e muitas inverdades, algumas palavras que levam à ilusão ao eleitor. A verdade é que a coisa precisa ser modificada. Mas, enfim, não sou eu que mando, não é você que manda. Estamos na reta final, a eleição que escolhe o presidente da República será domingo que vem. Gostaria de registrar aqui o sucesso do dia D na área de saúde do Outubro Rosa, da Rede Feminina de Combate ao Câncer.
um sucesso em todos os sentidos. O movimento é nacional, evidentemente, mas em nossas cidades está muito bem estruturado, está muito bem organizado. Segmentos variados da sociedade são convidados e se unem à iniciativa da rede voluntariamente. Eu tenho que ressaltar, por uma questão de justiça, essa ação, por exemplo, coordenada pelo pessoal da Unidade Básica de Saúde do bairro São Brás, o posto de saúde do São Brás, quando, no sábado, dia 18, dia D do Outubro Rosa, a unidade abriu às 8 e fechou depois das 5, recebendo centenas de pessoas, dando instruções, explicações, palestras, clima de recreação, inclusive, atraindo as mulheres para o exame preventivo, para conscientizar as mulheres da importância do exame preventivo, com destaque para o exame do câncer de mama, prevenção do câncer de mama. A Unidade Básica de Saúde do bairro São Brás inovou camisetas, faixas, brindes, a participação em peso de toda a equipe, que conta com pediatra, ginecologista, clínico geral, odontólogo e 9 agentes de saúde, fora o pessoal dos outros segmentos que trabalham lá, como o pessoal de serviços gerais, recepcionistas e por aí vai. Todo mundo com a mesma participação. A Unidade Básica de Saúde do bairro São Brás atende aproximadamente 6.600 pessoas. É um grande bairro do São Brás, localizado no distrito de São Cristóvão. Parabéns, mais uma vez, a todos que se envolveram, não só da Unidade do São Brás, todos os postos de saúde de Porto União e de União da Vitória, as entidades, os voluntários que se aliaram, que fortaleceram a iniciativa da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Senhoras e senhores, essa semana deve ser iniciado o trabalho de construção do novo ginásio, ou da cobertura do novo ginásio de esportes do bairro Limeira. Importantíssimo para a comunidade do bairro Limeira, porque a área coberta, quadra coberta, vai possibilitar a prática de esportes no inverno, no verão, à noite, a qualquer momento, independente das condições climáticas. Uma antiga aspiração aí na escola de Augusto. Mas eu ainda insisto, União da Vitória tem que partir urgentemente para um projeto de construção de uma arena esportiva, um estádio, até um ginásio multiuso para grandes eventos, mas esse assunto para a gente comentar em outra oportunidade. Enquanto isso, o prefeito de União da Vitória, que esteve participando do lançamento do livro do Marcelo Storck no sábado passado, ali no OB, disse que as obras do governo federal hoje sacodem a União da Vitória e são responsáveis pelo maior volume de investimentos da história e que, inclusive, está sendo responsável pela transformação das condições da prefeitura junto à população. Para fim de papo, entrevistei no programa Linha Aberta da Rádio União sábado passado, que fiz direto ali com a equipe da rádio do Clube Náutico OB, um programa especial para marcar o lançamento do livro Minha Caixa Preta, do nosso companheiro aqui da TV, o Marcelo Daniel Storck, que comemora também 25 anos de jornalismo. Políticos, empresários, homens de comunicação, o mundo social presente. E entrevistei, entre outras autoridades, estava lá o Pedro Ivo, prefeito de União da Vitória, o Wilson Schwartz, secretário da Indústria e Comércio, Kaique Agostini, presidente da Associação Comercial Empresarial. Eu tive a oportunidade de falar com o deputado eleito, o Sembacres, prefeito de União da Vitória. Conversamos durante quase uma hora com o ex-prefeito. Foi o nosso primeiro contato de perto, olho no olho, nos últimos anos. O Sembacre apresentou-se levando junto um delegado de polícia que, no dizer do deputado eleito, poderá ser, doutor Rogério, poderá vir a ser o próximo delegado geral de polícia do Paraná. Fiz tantas perguntas que o tempo é curto para que eu possa resumi-la. Amanhã aqui, na hora do almoço, eu vou contar quais as principais propostas de trabalho
do deputado eleito. Inclusive, vamos falar do tal de comando político que ele disse que vai exercer. Uma boa semana para você e fim de papo. Obrigada, Ayrton, e obrigada a você pela companhia. Eu volto na segunda edição do Milênio Notícias a partir das 7 horas da noite. E ele já está aqui nos estúdios da TV Milênio, recheado de notícias e novidades sobre o esporte em nossas cidades. É com você, Arnaldo Miller, e eu te vejo à noite. Tchau, tchau!